Olá! Chegamos no mapeamento de dados pessoais. Essa é uma das nossas principais aulas, né? Esse conjunto de aulas que vão seguir daqui para frente sobre esse assunto. E por que eu digo, né, que são uma das mais importantes? Porque o mapeamento de dados é o coração de um programa de privacidade. É onde a gente vai unir todas as informações para que a fase de implementação seja muito mais tranquila. Se eu entender exatamente o conjunto de dados que são utilizados, as finalidades, as bases legais, os riscos, eu vou conseguir desenhar, elaborar políticas, né, muito mais de acordo com a realidade e vou conseguir mitigar os riscos de uma forma mais assertiva. O mapeamento de dados bem feito, ele vai facilitar muito a fase de implementação e vai ser muito mais tranquilo para monitorar, para dar sequência nesse programa. A gente tem empresas que o mapeamento de dados é muito difícil de ser feito, que realmente as pessoas não dão a importância devida, não conversam com a gente, né? A gente marca videoconferências ali para as entrevistas e o pessoal está fazendo outra coisa, você vê que não está dando atenção e acaba que a gente fica um pouco perdido depois na implementação. A gente percebe que realmente essas empresas não vão dar o interesse necessário para o assunto. Então, a gente acaba ficando um pouco refém. Se essa fase não for bem feita, de fato, a gente vai encontrar problemas lá na frente. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente trazer aqui esse assunto de uma forma bem assertiva. Nós dividimos esse módulo em várias partes, porque realmente a gente precisa entender muito bem e estar muito bem alinhados em relação à metodologia, em relação à forma que a gente vai trabalhar aqui para fazer esse diagnóstico da melhor forma. Então, vamos lá. Mapeamento de dados pessoais. Essa primeira parte, nós vamos falar sobre os conceitos. Eu vou trazer alguns pontos para depois a gente colocar a mão na massa. Então, quando eu falo do mapeamento de dados pessoais, até no meu processo ali de prospecção de clientes, eu já indico que essa primeira etapa, apesar dela se chamar diagnóstico, ela já vai ter como resultado um dos primeiros documentos obrigatórios pela lei, que é o registro de operações de tratamento. Está previsto na LGPD, tanto o controlador quanto o operador devem manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, tá? Mas, enfim, tem que manter o registro das operações de tratamento. Os processos de fiscalização da NPD começaram e as primeiras fiscalizações, a primeira coisa que pede é o mapeamento de dados. Por que mapeamento de dados? São vários nomes que são dados. Vocês viram que na lei está escrito registro das operações de tratamento. Muita gente chama de ROPA, que é a abreviação em inglês de Register of Processing Activities. Então, quando a gente fala ROPA, é a mesma coisa que mapeamento. Data mapping, mapeamento de dados, inventário de dados, tudo a mesma coisa, tá? Tem gente que pergunta, você fez o ROPA? E aí a gente fica perdido, mas é um mapeamento de dados, o data mapping. E aí, gente, tem um modelo do governo federal, lá naquele site GovBR, que eu já mostrei para vocês por aqui, e ele tem essa carinha de informações, que vocês podem ver aqui, na vertical, tá? Então, vem ali o nome do serviço, a referência, né, o ID, você dá uma indicação para o seu processo, a data de criação desse inventário, atualização, controlador, encarregado, operador, vem uma série de informações, descrição do tratamento de dados. Então, imagina só, que eu estou fazendo um mapeamento de dados do RH, e uma das atividades é o processo seletivo. Então, eu vou fazer toda uma aba de um Excel de um processo seletivo, todo o ciclo de vida dos dados do processo seletivo. Depois eu vou para uma outra aba para fazer do processo de contratação, uma outra aba para o processo de benefícios, uma outra aba para o processo de programas de diversidade e inclusão, e assim vai. O que vai acontecer? Em média, gente, o mapeamento de dados de uma empresa, vamos supor aqui, pequena para média, ele tem umas 30 linhas, né, que a gente vai fazendo aqui no nosso modelo. No modelo do governo, ele ficaria com 30 abas. Qual é a dificuldade? É a gestão. Imagina que eu quero encontrar qual das atividades da minha empresa tem transferência internacional de dados. Eu vou ter que ir aba por aba para procurar. Quando a gente coloca em linhas, né, uma em cima da outra na mesma aba, a gente faz um filtro na coluna correspondente. A gente faz um filtro nas bases legais, a gente vai conseguir identificar os riscos muito mais fácil, porque dessa forma do modelo do governo, por que eles fizeram desse jeito? Porque são documentos que eles indicam, que eles recomendam para o setor público. E o setor público, ele é muito descentralizado. Cada departamento, né, cada órgão, cada secretaria, sei lá, eles têm um monte de nomes diferentes, né? Mas cada um é responsável pelo seu inventário de dados pessoais. Então, vamos supor que dentro de um tribunal, a gente tem as secretarias, a gente tem a superintendência, a gente tem, sei lá, o pessoal ali dos cartórios, cada um
vai ter o seu inventário, cada um cuida do seu jeito, cada um olha para os seus riscos, cada um avalia as suas necessidades e ponto final. É muito solto. Só que dentro de uma empresa privada, e muitos órgãos públicos também, se você não tiver alguém, né, que é o encarregado, olhando para o todo, indicando para os departamentos o que deve ser feito, né, e ali, de certa forma, monitorando, avaliando, isso não anda. Em órgãos públicos, apesar de ter mostrado, né, esse modelo, não é o que eu uso mesmo em órgãos públicos. E eu mostro isso para eles. Por mais que seja descentralizado, que eles falem, cada um faz o seu, o que acontece? Passa um tempão, ninguém fez. E aí alguém internamente é destacado para essa função, ou algumas pessoas, de criar o inventário, de começar a tratar esse assunto. Então, eu acho mais difícil. Uma empresa que tem 2 departamentos, tem 2 atividades, é super enxuta. Posso usar o modelo do governo? Tranquilamente, qualquer empresa você pode utilizar. O que eu gosto aqui, o que eu estou mostrando para vocês, é em relação à gestão. E aí, de novo, gente, isso daqui não está indicado na LGPD. Empresa pública tem que usar esse modelo, empresa privada outro modelo, não tem nada. Registro das operações de tratamento que tem na lei é isso aqui, ó. Controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento. Como você vai manter isso? A autoridade não indicou nada. Então, a gente usa aqui um modelo onde a gente pegou os principais documentos de autoridades de fora, principalmente a CNIL, a ICO, que já comentei aqui com vocês também, que é a autoridade da França e do Reino Unido. Avaliamos também algumas necessidades de acordo com a nossa experiência, com os questionários que a gente usa, que a gente também vai falar sobre isso com vocês, e criamos essa nossa planilha. É o que eu uso aqui, o que eu já usei em mais de 100 clientes, de todos os tamanhos. Então, esse nosso modelo é o que eu uso na prática. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês. No modelo do governo tem alguma diferença? Não, mas eu não conseguiria mostrar para vocês uma avaliação de risco de uma forma sistematizada, de uma forma que a gente consiga, né, ir direto ao ponto. Dito isto, queria lembrar também que nós temos um outro modelo para o agente de tratamento de pequeno porte. Nós já falamos sobre esse assunto. Para esses casos, a autoridade trouxe que eles precisam sim elaborar um mapeamento, mas pode ser um modelo simplificado. E esse modelo simplificado, a autoridade trouxe também de uma forma bem enxuta. Ele tem apenas 8 campos, tá? Informação de contato da instituição, categoria de titulares, quais são os dados pessoais, com quem são compartilhados, as medidas de segurança, o prazo que essas informações são retidas, processo, finalidade, base legal e algumas observações que você pode colocar livremente. Ele tem essa cara aqui, ó, ele é só isso. De novo, você vai ter que fazer isso para cada atividade. Se é uma empresa de pequeno porte, provavelmente ela vai ter poucas atividades. Mas vamos supor que você vai ter ali pelo menos umas 8, 10 abas, tá? De atividades. Mais fácil de gerir, ok. Qual é o meu ponto aqui? Não tem como o dado é coletado, não tem a forma de compartilhamento, não tem aqui algumas coisas que vocês vão ver na nossa planilha, que o que vai acontecer? Quando eu tiver um pedido de titular, quando eu tiver que elaborar uma política, quando tiver alguma questão de incidente, eu não tenho detalhes, tá? Então, a autoridade indicou, não como obrigatório esse modelo para agentes de pequeno porte, indicou como uma boa prática, como, né, um apoio aí, olha, pode ser simplificado, pode ser dessa forma. Para a autoridade, para fiscalização, pode ser assim. Para o dia a dia da empresa, pode ser que falte informações, tá? Mas é vocês também no dia a dia, no uso, na avaliação. Nós vamos aqui trabalhar com o todo, vamos aprender a fazer um mapeamento completo. Se você estiver trabalhando com uma empresa de pequeno porte, você pode simplificar, tá? Basicamente isso, não vai ter tanta diferença. A hora de escrever a política, pode ser que você fique um pouco mais, né, precise de mais informações. Quando você for avaliar riscos também, pode ser que você tenha que olhar ali para cada abinha ali de maneira separada. Então, é uma avaliação aí realmente de cada um, né, de cada profissional, de como que prefere trabalhar. Tópicos essenciais do mapeamento, tá? Aqui a gente vai trazer só algumas questões que a gente vai mostrar na parte prática, mas nós temos, quando a gente fala de tipos de dados, uma infinidade de informações. Nome, idade, nome da mãe, CPF, RG, foto, todo tipo de dado. E a gente agrega esses dados por categorias para facilitar e até para entender, né, a sensibilidade dessas informações. Então, a gente tem aqui informações residenciais, né? A gente tem lá o endereço, o número da casa, o apartamento, o CEP, informações de órgãos oficiais, CPF, RG, características pessoais, né? Altura, peso, idade. Então, a gente começa, acho que idade são informações gerais. A gente começa a agregar dados para facilitar, tá? Mas, de maneira geral, é só entender que
Os tipos de dados nós indicamos em categorias. Denise, onde eu vejo isso? Nós temos um questionário completo com todas as categorias de dados e todos os dados que estão nessas categorias. Você usando o questionário para fazer um mapeamento de dados, você já vai ter isso só para ir colocando um xizinho junto com o cliente, tá? Então, aqui só para explicar para vocês, porque na próxima aula que a gente vai falar sobre esse questionário, esse é um dos pontos que a gente vai ajustando ali. E aí o titular, né, dono dos dados, quem pode ser o titular? Empregado, cliente, terceiro, parceiro, representantes, tá? Finalidade do tratamento, o objetivo do tratamento, descrição da atividade. Às vezes as pessoas não conseguem passar para a gente exatamente o que elas fazem, assim, de uma maneira organizada para a gente ir preenchendo os questionários. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, fulano, me explica, como se a gente, né, como se você fosse explicar para uma pessoa que não te conhece, o que você faz no seu dia a dia. Eu trabalho no departamento financeiro, eu recebo contas para pagamento, eu também faço a avaliação de score dos fornecedores, eu que faço o pagamento dos salários. E aí a gente vai avaliando o quê? Cada atividade dessa, se a forma de tratamento desse dado, né, se o ciclo de vida da informação, como eu coleto, como eu compartilho, como eu armazeno, com quem eu compartilho, se eu descarto ou não descarto, para que eu utilizo, se está alterando o ciclo de vida do dado, é um questionário diferente. Então, quando eu estou conversando, fazendo a entrevista, essa minha primeira pergunta, eu estou lá anotando tudo o que ela faz. E aí, quando eu olho para tudo, eu falo, olha, então, vamos precisar preencher 2 questionários, 3 questionários, tá? Ou, nossa, tem bastante coisa para preencher, eu vou preencher um com você, e aí eu vou te mandar um link para você preencher o resto. Ou vou mandar o link, você preenche tudo, e na entrevista eu vou avaliar de separar essas informações. Vai ficar claro para vocês quando a gente for lá começar a fazer o mão na massa. Mas, para cada atividade de tratamento, é uma informação completa. Por quê? Registro das operações de tratamento, cada atividade que aquela pessoa faz com o dado. Posso juntar as atividades? Pode, se as informações forem as mesmas. Então, vamos supor que eu estou falando de um processo seletivo e um processo de contratação. Eu dou esse exemplo sempre porque ele é muito fácil da gente visualizar. Mas nós vamos ver depois na parte prática outros exemplos. Mas um processo seletivo, a gente coleta um número menor de dados. A gente não compartilha dados com terceiros, por exemplo, para benefícios. Nós não vamos manter esses dados por um prazo, né, que a legislação trabalhista exige, diferente do processo de contratação, que a gente já tem tudo isso, a gente tem uma série de outras necessidades. Então, eu vou avaliando, né, o que eu vou manter numa mesma atividade e aquilo que, de fato, eu tenho que separar. Mas isso, na prática, vocês vão sentindo, é muito tranquilo de ir avaliando, a gente vai começar a ver isso também mais para frente. Compartilhamento de dados. Quais terceiros têm acesso a essas informações? Né? Empresas de software, empresas parceiras, com quem eu compartilho os dados dos meus clientes, dos meus funcionários? Como que eu coleto essa informação? Como que o dado chega no meu cliente ou na empresa que eu trabalho? A coleta é feita por um formulário? É no site? É um físico? É uma coleta direta? O próprio titular está preenchendo? É indireta? Eu procurei no site ou uma outra empresa que me passou a informação? Isso vai refletir diretamente nos riscos e nos planos de ação. Prazo de retenção, né? Por quanto tempo que aquela informação fica dentro da empresa até ela ser descartada? Descarte, né? Como que acontece esse descarte? Será que eu descarto de fato a informação? E se eu não descarto, por quanto tempo, né, eu mantenho esse dado? E para qual justificativa? E transferência internacional, com quais países eu compartilho essa informação? Eu mando esse dado para fora do país, para fora do Brasil? Eu compartilho com empresas que estão no exterior? Ou eu armazeno esse dado numa nuvem, em um servidor, um software que esteja ali, né, com aquela informação fora do Brasil? Até mesmo o uso de drive, né? Isso muitas vezes a gente está falando de um servidor que não está aqui no Brasil e tem regras específicas para isso. Então, gente, aqui são alguns conceitos. Claro que nós vamos ver outros agora, mas já olhando para o mapeamento de dados para que fica mais palpável, mais claro para vocês, e vamos seguindo daqui para frente agora nas nossas partes mais práticas aqui desse assunto. Até já!